Olá, olá! Estamos aqui com mais um episódio do Nutricio Podcast. Eu sou Rafaela Silvério, estou aqui com ela novamente. Eu de novo, não tem o que fazer, gente, é o que tem pra hoje. A Aline Davi, maravilhosa! Gente, hoje vamos falar de um assunto que até pediram pra gente nos comentários do podcast no YouTube, que é como se diferenciar entre tantos. Que a gente vê que a nutrição é uma área que está crescendo bastante, cada vez mais nutricionistas estão se formando, e ainda é uma preocupação das pessoas de, bom, como que eu vou me diferenciar, como que eu vou se destacar aí no mercado. Então, vamos conversar sobre isso, o que a gente pensa sobre o tal do mercado saturado, do como inovar. É algo bem interessante da gente pensar. E lembrando vocês que toda quinta-feira tem um episódio novo do Nutrição Podcast, sempre comigo e com a Aline como hoster. Tão chique essa Quem palavra. sabe, né, em breve a gente consiga mais pessoas. Quando der uma baixada essa pandemia, acho que de repente a gente consegue mais pessoas, mais nutris, para virem aqui. A ideia é a gente trazer bastante gente para trocar experiência. Já temos marcado com o Pedro Perim, em breve estará aqui. Acho que semana que vem, talvez na próxima. Isso, logo a gente consegue conversar mais com outras pessoas também. Mas enfim, toda quinta-feira tem no YouTube em forma de vídeo, tem no Spotify, no Deezer, se você quiser ouvir a gente. Então, a gente fica muito feliz de compartilhar aqui a experiência, nosso pensamento, nossa história. Espero que vocês estejam gostando também. Então, vamos lá. Vamos pensar, assim, na pessoa, no nutricionista, no estudante de nutrição, que ele quer se destacar no mercado. Eu acho que todo mundo começa uma profissão e ela quer crescer nessa profissão, ela quer ser reconhecida, ter um bom faturamento, né? Isso faz parte de qualquer área, de qualquer atuação. Mas o que a gente acaba vendo muito, a gente tem bastante contato com estudantes, né? Com pessoas que fazem a transição ali do estudante para o nutricionista. E nessas conversas, nessas interações, a gente acaba vendo que algumas pessoas são bastante inseguras. A gente conversou bastante sobre isso nos episódios anteriores. Mas a gente vê esse medo de começar, esse medo de fazer acontecer, né? Então, eu vou começar a atender. Eu tenho medo de fazer o primeiro atendimento. Eu vou prestar um concurso, eu vou fazer uma residência. Tem medo, né, de começar. Então, ao mesmo tempo que a pessoa ela quer muito se diferenciar, se destacar, existe uma insegurança, existe esse medo de começar. Nesse sentido, principalmente quando a gente fala do profissional que ele vai começar a atender em consultório, por exemplo, ele alugou uma sala, ele vai trabalhar por conta, né? E isso é super possível, ao contrário do que muitas pessoas falam. O que você acha que é interessante para a pessoa começar? A gente sempre fala, né? Começa e depois você vai conseguir melhorar, você vai evoluir. Mas frente ao mercado que a gente tem, que muitas pessoas até criticam, os próprios profissionais da área criticam a própria área, que nutrição não dá futuro, nutrição não dá dinheiro, você não vai conseguir crescer. Eu acho que todo mundo já ouviu algo disso, Sim. que parece que as pessoas realmente não acreditam em nutrição, mas a gente acredita. Com certeza, absoluta. Então, frente ao cenário que a gente vive, qual é o conselho que você daria para as pessoas que querem começar mesmo? Bom, Rafa, a gente até conversou sobre isso, né, agora à tarde. Eu comentei que eu estava em um local X, enfim, foi até online, inclusive, e uma pessoa, nutricionista, falou meio que mal da profissão, assim, dizendo que era muito difícil, que os estudantes teriam muita dificuldade ao longo da carreira. Eu acho que isso não é uma realidade total. Eu acho que talvez na minha época realmente era algo mais difícil, porque a gente não tinha ninguém para se espelhar, não tinha Instagram, não existia isso, né? YouTube, acho que de repente estava crescendo, ninguém acompanhava muito isso. Então a gente ficava, acho que, muito sozinha. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem mais possibilidades de acompanhar algumas pessoas para conseguir se espelhar nesse sentido, né? Então, um ponto que eu percebo muito facilmente é que aquele aluno, aquela aluna que fica só no conteúdo da graduação, e não pensa em fazer uma especialização, um curso, de repente, um curso adicional, uma palestra que ele participe de alguma liga acadêmica, iniciação científica, enfim, são várias possibilidades, né? Tem que fazer todas, mas que você faça algumas, quanto mais melhor. Que você não participe, de repente, de eventos, de simpósios, congressos. Tudo isso acaba diferenciando a gente, melhorando o nosso senso crítico. Então, eu percebo que nós temos várias faculdades de nutrição no país inteiro, particulares, públicas, enfim, tanto faz. E todas elas, normalmente, têm um ensino que é mais superficial. Não todas, é claro, algumas são mais potentes, né? Outras mais fracas, infelizmente. Mas, de modo geral, se você ficar
apenas com esse conteúdo, eu sinto que você fica um pouco mais defasado. E aquela pessoa que sai na frente, aquela pessoa que se especializa um pouquinho mais em eventos, em congressos e cursos, ela consegue dar um passo mais adiante mais rapidamente. Porque ela consegue perceber possibilidades mais facilmente, ela consegue enxergar o que fazer na conduta profissional, do que aquele que fica só naquela aula. Então assistiu a aula do professor, anotou e pronto, acabou. Muitas vezes não tem como você faz para você aprender uma conduta na prática, qual que é o caminho para isso. Você tem uma aula expositiva, basicamente seria isso, né? Eu sei que tem os estágios que ajudam bastante, mas não são todos os estágios que ensinam, você pega na mãozinha e te ensina de fato. Então eu percebo que esse diferencial é muito importante. E a grande maioria, infelizmente, talvez não tenha essa noção e fica no básico. Fica no superficial. E muitas vezes, até na graduação, não dá muita bola. Vamos tirar nota 6, tá bom, vamos empurrando, vai assim mesmo. Não tô afim de estudar, né? Então, isso é um ponto que eu enxergo muito. Muitos alunos não têm essa vontade de evolução, inclusive dentro da faculdade. Agora, pensa só, o quanto que ele vai ficar atrás dessas pessoas. Então, por isso que é importante você ir um pouco além. E eu te garanto que a grande maioria prefere ficar ali, talvez, sem estudar, sem evolução, talvez sim. E talvez, ao longo dos anos, essa pessoa se arrependa e corra atrás. É muito comum, a gente vê muito aluno de primeiro semestre que está no oba-oba, né? Passei na faculdade, é só balada, é só festa. E eles vão acordando ao longo dos semestres. É até bonito de ver isso, o quanto que essa evolução começa a ficar evidente, porque eles percebem que sem estudo não tem profissional bem qualificado e, consequentemente, toda uma sequência de fatores não acontece. Então, não tem dinheiro, não tem sucesso, não tem reconhecimento. Então, as pessoas começam a acordar. Eu sei que vocês entram muito cedo na faculdade. 17 anos, às vezes, 18 anos. Não tem maturidade. É fato, né? Mas precisa acordar em algum momento. Alguns acordam muito mais tarde, mas todo mundo que acordou mais recentemente e consegue ir atrás de conhecimento vai se destacar muito mais fácil. Porque é um mar de nutricionistas. Aquele que se destaca mais, que corre atrás mais, que tem vontade, ele consegue se destacar de modo mais fácil do que aqueles outros que ficaram pensando em não estudar, porque não querem, por N motivos. Então, acho que esse é um bom diferencial. Lembrando que não é só fazer curso e pronto, né? Não é só comprar livro e pronto. Tem que pensar na questão prática, na questão de atendimento. Qual que é o seu foco? Eu quero trabalhar numa indústria. Opa! Então, você tem que ir atrás, de repente, de uma indústria de alimentos, suplementos, para que você conheça esse caminho. Converse com pessoas dessa área. Não, eu quero um consultório. Então, tente ter mentores dessa área também. Então, tente, né, encontrar pessoas que te ajudem. Eu acho que esse espelho, quando a gente se identifica com alguém, já facilita muito mais a nossa trajetória. É verdade, isso que você falou. E eu vivi bastante essa experiência na graduação, né? Eu até tinha uma professora que falava a graduação, os estágios que você faz, é uma vitrine do profissional que você vai ser. E eu levei isso muito a sério, porque eu busquei coisas à parte. Primeiro porque ali no segundo ano eu já estava bem incomodada de ficar só na faculdade. É óbvio que é um conteúdo muito puxado, é uma pressão que a universidade faz, realmente. Mas só o que eu estava aprendendo ali, eu não me sentia completa. Eu ficava só imaginando, bom, junto comigo, mais 500 nutricionistas só dessa faculdade vão se tornar. E qual que vai ser o meu diferencial, né? Como que eu vou poder começar, como que eu vou conseguir ficar mais confiante nessa questão. E aí foi quando eu senti a necessidade de realmente ser experiências à parte. E sempre que um estudante fala, qual que é a dica que você dá para... Eu comecei na graduação agora, qual que seria a dica? E eu sempre falo isso, busque experiências além da faculdade, porque se a gente ficar só ali, só o que a faculdade pode oferecer, a gente realmente não consegue olhar de outras formas várias áreas, vários horizontes que a gente tem da nutrição, né? Então, eu lembro até da iniciação científica, que a gente sempre fala, que me ajudou muito, principalmente nessa questão de análise crítica, entender de onde vinham as teorias da nutrição, como eram feitos os estudos, até de entrar numa liga e ter essa comunicação entre equipe, o quanto que isso é importante. Então, muito além da teoria da nutrição, mas coisas que a comunicação, experiências que não está no livro, não está no artigo, né? Então, a gente a gente não mais, né? Mas o estudante de nutrição, ele tem essa oportunidade. Porque quando um profissional olha para o estudante, ele vê ali uma oportunidade de ensinar. É um profissional em construção, né? É diferente
de uma pessoa já formada que pede ajuda para um profissional que nunca viu, é mais difícil aquele profissional querer ajudar. Tem gente que vê o outro como um concorrente, né? E com o estudante é diferente. O profissional vê ali e fala, eu vou te ensinar, vem cá, vou pegar na sua mão e eu vou te ensinar o que eu sei. Então, é realmente a hora que o estudante tem que aproveitar para aprender, para estar ao lado dessas pessoas e se diferenciar, de fato, quando se tornar um profissional. E isso de ir em congressos, tudo, é muito interessante, porque quando eu estava também na graduação, minhas amigas da sala, elas até me chamavam de louca, assim, porque eu queria ir em todos. Todo final de semana tinha evento de nutrição e eu queria estar em todos. E óbvio que é muito caro, né? Estar em congresso, simpósio. Eu tinha um amigo maravilhoso que ele me proporcionava. Então eu conseguia ir nesses eventos e eu ficava super feliz, né? E não, lógico, as palestras, as aulas são muito importantes, mas muito além disso, o contato que você tem com outras pessoas, né? De você conversar, de você conhecer aquela pessoa, de saber que você pode contar com ela. Então isso não tem preço, né? É muito além de você ir, de você aprender com aquela palestra. Tem palestras que às vezes a gente nem gosta muito. Sim, é natural, e faz parte, né? é natural. Mas estar no meio de pessoas que nos inspiram. Então, eu lembro que meu olho brilhava. Eu ia naquelas palestras como estudante, eu olhava os palestrantes naquele palco ensinando tão bem, sabe? Fazendo as pessoas prestarem atenção. Eu achava aquilo tão lindo. E eu olhava e falava, nossa, um dia eu quero estar ali também, né? Então, de alguma forma, aquilo me inspirava. E quando eu almejo aquilo, quando eu quero ser um pouquinho como aquela pessoa, eu começo a me dedicar para aquilo que eu quero, né? Então, realmente, essas experiências, estar no meio de pessoas que te inspiram, de lugares que você quer chegar, isso faz toda a diferença. E total. abre a mente, né, Rafa? Porque às vezes na faculdade você tem uma mente muito mais fechada. Exato. Não é nem por culpa sua, mas muitas vezes você é doutrinado para isso. Só quando você vai em outro evento, você escuta outras pessoas com outras ideias, com outras mentalidades, com outras condutas e te faz pensar, será que esse é o melhor caminho ou não? Então, acho que é importante que você veja, né, condições, condutas diferenciadas e realmente é um ponto importante. E até nesse sentido de aproveitar essas experiências que você aprende como uma vitrine, faz total sentido, porque, por exemplo, nos estágios obrigatórios, lógico, tem áreas que eu não gosto da nutrição, mas que a gente é obrigado a passar pelo estágio. Mas eu coloquei na minha cabeça desde o início que não era porque eu não gostava que eu não ia fazer um bom serviço, que eu não ia fazer um bom estágio. Então, eu agarrei todas as oportunidades, porque principalmente na nutrição, ainda assim é um mundo pequeno que um conhece o outro. Um monte de nutricionista se conhece. Então, se você faz uma besteira num lugar, todo mundo já vai saber, né? Então, é encarar cada experiência, cada oportunidade, por mais que você esteja num trabalho ou que você esteja num estágio que você não gosta, ainda assim faça o seu melhor. O contrário é verdadeiro também. Exato. Se você faz muito bem, você também é indicada. Sim, então eu fui chamada para trabalhar em 2 estágios que eu passei obrigatório. E um era uma área que realmente eu não queria seguir, mas eu fiquei muito feliz de ter esse reconhecimento, né? Foi uma experiência muito legal. Mas é isso, é encarar a chance que você tem. Às vezes não é a área que você gosta, mas você vai ter algo a aprender. Então, no dia 1, eu entrei, eu falei, putz, vou ter que fazer esse estágio. Que Eu saco também, mesma que eu vou ter coisa. que entrar, vou ter que ficar na cozinha. E eu saí chorando, abraçando as pessoas. E por mais que eu não quisesse aprender tanto de 1, eu aprendi, mas eu aprendi muito além disso, de você conhecer pessoas, de você tratar pessoas bem, né? Olhar no olho, entender a condição que essa pessoa está trabalhando. Às vezes ela não está tão bem e isso vai afetar no trabalho dela. Então, gestão de pessoas, que é algo que a gente não consegue fazer. É só na raça mesmo, né? Você convivendo no dia a dia. Então, por mais que eu entrei falando, ai, que saco, eu saí chorando. Mas eu falei, também. meu Deus, preciso sair daqui. Então, são experiências, muito além da teoria, mas a prática, a vivência, sempre pode ensinar algo pra gente. Por mais que seja ruim, a gente pode aprender também o que não fazer. Com né? certeza. Então, aproveitar realmente essa vitrine que faz toda a diferença, faz a gente sair da faculdade com muito mais dedicação. Quando a gente acredita mais na gente, a gente acredita que a gente consegue, isso é o pontapé inicial. Já faz a gente primeiro começar. Porque parece simples, mas tem muita gente que não consegue porque começar. Fica assustada muitas vezes, Porque Rafa. tem medo, porque tem pessoas medo. falam, você não vai conseguir. Imagina, a nutrição, tadinha, não dá certo. Não vai dar. E tem gente assim, que até na nossa formação, que chega pra gente falar, mas você vai aplicar essa dieta?
Ai, Rafa, você vai fazer cetogênica pro seu paciente, Nossa, Rafa? mas você acabou de se formar, você vai mesmo Então, atender? Você acabou de se formar, Rafa. Como assim você tá abrindo o Instagram já e atendendo o paciente? Pegou o CRN hoje e amanhã vai atender? Ah, mas não pode. Tem que fazer 3 pós-graduações primeiro e aí você fica presa nisso. Você fica se auto-julgando porque outras pessoas te julgaram. Você acha, não, eu não vou atender porque realmente o conteúdo da graduação não é eficaz. Então eu vou ter que fazer 1, 2, 3, 4, 15 pós-graduações. Lógico que quanto mais você estuda, melhor você fica, natural. Mas você vai esperar a vida passar para você começar a atender? Você vai aprender muito na prática clínica também. Então, por mais que você não tenha a conduta mais perfeita possível, não importa. Você vai com cautela, aos poucos, aprendendo e garanto que o conteúdo da faculdade vai te ajudar muito. Claro que você tem que ter algo a mais, mas é importante que você comece na prática, porque só a prática vai te mostrar o que é o melhor caminho, o que você vai seguir em relação a isso. Então é natural, né, que a gente tenha inseguranças, mas tem que vencer essas barreiras. E selecionar quem você vai dar ouvidos. Muito bem falado. A gente escuta de muitas pessoas, tem pessoas que não é por maldade. Às vezes vem familiar, fala algo que às vezes trava a pessoa, toca na ferida que só ela sabe o que ela sente. E tem gente que fala por maldade, sim, mas é selecionar quem você vai ouvir. Por exemplo, a minha mãe, quando eu me formei, minha mãe falava assim, mas filha, você tem que prestar um concurso, porque se você for concursada, você está garantida pro resto da vida. Então, ela é uma geração, a geração dela cresceu assim, né? Se você é funcionário público, você está garantido, você vai ter uma aposentadoria. Só que eu já não penso mais assim. Hoje a gente está na geração do arriscado, exato, empreendedorismo. Sim. Vamos lá, se der certo, deu. Se não deu, vamos tentar dar certo. Só que na cabeça, por exemplo, dos meus pais, isso é arriscado demais. E se é arriscado, é bom nem tentar. Então, é óbvio que ela não falou por mal, óbvio que ela quer meu bem, mas ainda assim não era o que eu queria. Eu queria realmente seguir mais para empreender, criar minha empresa, crescer, colocar minhas ideias em prática. Então, eu já tive, e sempre tive isso na cabeça, né? O sangue mais de arriscar. Mas tem gente que não, e tá tudo bem também, né? Mas é selecionar o que as pessoas te falam, o que é certo, o que é errado e o que você quer fazer, o que você sente, o que você pode fazer. Tem gente que precisa prestar um concurso, trabalhar num local, claro, sem problemas, como CLT antes, mas ainda assim tem o objetivo de migrar para atender em consultório. Então, isso já é ter um diferencial também. Você passa por uma experiência, a experiência no hospital vai te trazer, vai te agregar bastante pro seu atendimento. Então, é saber o que você quer também. Né? Olhar para frente e falar, bom, daqui 5 anos eu quero estar assim. A gente parar para pensar onde a gente quer chegar, como que a gente pode fazer isso. E, igual você falou, né? Estar pronto para aprender. É óbvio, a gente não sabe tudo, a gente nunca vai saber tudo. Mas o quanto que a gente está disposto a aprender um pouquinho por dia, a se diferenciar. E eu vejo muito a diferenciação nesse sentido de você principalmente fazer a diferença na vida do outro. Porque quando a gente fala assim, o que é sucesso? O que é sucesso para você, uma pessoa bem-sucedida? Olha, para mim, é poder ajudar um monte de nutricionista, quase 5 mil nutricionistas, né, Rafa? Que a gente tem nos nossos cursos. Então, para mim, isso, você conseguir passar conhecimento e a sua aluna ter um atendimento nutricional assertivo e ela curar o paciente dela, para mim é sucesso. Quando eu consigo um paciente meu que ele consegue ter uma melhoria absurda na vida dele, isso para mim é sucesso também. Então são vários pontos, né? Então a gente vê que o sucesso ele é algo muito subjetivo. O que é sucesso para você, de repente é diferente para mim, que é diferente para outra pessoa. Tem gente que ela quer ser famosa, ela quer ser conhecida. Ou ela vai estar feliz quando ela for uma pessoa muito reconhecida. Tem pessoas que não, que ela quer só atender o paciente dela, ela quer proporcionar resultado para ele e ver a mudança que a conduta dela trouxe. E ela já está feliz, ela está realizada. Então eu acho que a gente romantiliza. Muito difícil a palavra. Romantiza. Acho que é romantiza. A gente romantiza muito também a questão de o conseguir. Eu preciso disso para então ser boa no que eu faço. Não necessariamente. Né? Então, a pessoa ela precisa ser feliz com o que ela faz. E, na verdade, tem aquela história, né? Tem um livro de Howard que fala disso, que tem gente que fala, eu sempre confundo, acho que eu já até falei no podcast, mas que você precisa ter sucesso para ser feliz, mas, na verdade, é o contrário. Você precisa ser feliz para ter sucesso. Então, quando você faz aquilo que você ama estudar.
Por mais que você... Essa mulher não tem folga. Mas eu amo mais dar aula ainda. Por isso que eu amo estudar. Isso, porque se eu não estudar, eu não dou aula. Era isso que eu queria dizer, era dar aula, eu confundi a palavra. Mas ela não tem folga. Domingo, ela tava dando palestra, sábado ela deu aula na pós-graduação, e segunda, terça ela tá aqui. E então, hoje tem palestra à noite também, amanhã também. E eu tenho certeza que você tá feliz, porque você faz o que você gosta. Exatamente. Então, isso é um sucesso pra você. Né? Porque você está feliz com o que você faz. Tenho certeza que quando você estava na faculdade, você sonhava com esse momento. Com certeza, né? Nossa, total. Mas eu achava que eu não era capaz. Por conta do que a gente já falou. De tanta gente ficar falando, não, mas isso aí não é pra você. Isso aí você não consegue. E a gente vai escutar isso, é natural. Todo mundo vai escutar isso. Vai achar que é incapaz em algum momento. Mas a gente tem que vencer essas barreiras, nem que for aos poucos. Então, é a gente pensar... Só a gente sabe onde a gente quer chegar. Tem gente que quer trabalhar no hospital. Tem um hospital dos sonhos lá que quer trabalhar. Se ela alcançou aquele cargo que ela quer, é sucesso para ela. E eu já pensei também, Rafa, lá atrás, quando eu estava na graduação, em trabalhar em um hospital. Eu também. Então, tá vendo? A gente muda de ideia, né, ao longo da vida. Hoje, eu fui convidada para trabalhar no hospital, assim como você no estágio também, mas eu falei, não quero. Quando eu fiz o estágio, eu falei, nossa, é um local interessante, mas não é pra mim. Eu não tenho vontade alguma de estar no hospial. Depois que eu pisei... aquela dor no coração de falar, não quero. Então, uma coisa que eu queria tanto, na hora que me ofereceram a oportunidade, eu falei, não, eu não gostei. Eu não aí, quero. Nesse momento, eu cheguei em casa, minha mãe, eu falei pra minha mãe, ela, não, mas você tem que aceitar. Mesma coisa na minha casa. Você vai ter que aceitar, olha que oportunidade. Não, mãe, mas não é o que eu quero. Exatamente, como a gente muda, né? Então é natural que você tenha sonhos ao longo da vida que vão ser diferenciados, e tudo bem. E teve um momento que você sentiu que você tinha um diferencial? Porque, por exemplo, quando eu te conheci, você era uma pessoa diferente, no sentido bom. Eu não vejo... Tem gente que fala assim, mas ela mudou. Eu acho muito bom mudar. Claro. Acho que todo dia a gente tem que mudar mesmo. Claro, com certeza. Mas eu vejo o quanto que você evoluiu, principalmente. Eu vejo uma Aline completamente diferente de quando eu conheci na faculdade. Uma pessoa... que eu vejo você... Porque, por exemplo, eu acho que principalmente antes da gente aparecer na internet, ter o apoio de tantas pessoas, a gente era um pouquinho mais coagida de, nutricionista tem que ser certinho, né? Exato. Nutricionista tem que ser fofinho. Ainda mais que eu sou professora universitária. Não, Aline, você vai ficar fazendo Reels? Imagina essa brincadeirinha. TikTok? Palhaça, então, né? Então, a gente era bem mais coagida, assim. Não posso errar. A nutricionista é uma pessoa boazinha, fofinha. E hoje não. Hoje eu vejo a Aline de verdade, que fala o que quer, pensa, faz o Reels que ela quiser, ela dança, ela faz o que ela quer. Faz né? a Eline, grava a Eline, não tem problema, gente. E eu vejo você mais feliz, mais solta, realmente, sendo você. Não tem nada melhor do que a gente ser a gente mesmo, né? Mas você sentiu que em um momento você... eu tenho um diferencial, você começou a acreditar mais em você. Boa. Qual foi esse momento? Eu acho que isso veio assim, aos poucos acontecendo. Na graduação, eu achava que eu não tinha nenhum potencial. Quando eu entrei no mestrado, eu falei, nossa, legal, eu consegui passar numa prova muito difícil, que era uma prova de fisiologia completa. Eu falei, puxa, consegui, né? Mesmo estando no estágio, eu falei, nossa, acho que eu tenho uma coisinha que talvez seja um pouquinho boa. Mas aí a questão é, durante o mestrado e doutorado, a gente é muito agredido também por algumas pessoas. Muito, e você se sente um lixo. Eu falei, puxa, eu passei no mestrado, legal, na USP, mas que bosta, né? Tipo isso, eu falei, tá bom, eu passei no mestrado, muito legal, mas e aí, né? Sendo humilhada, sendo agredida, achando que realmente não servia pra nada. E isso foi falado, de fato, né? Mas você não é competente, você não é boa, talvez eu não seja pra algumas coisas mesmo. Eu acho que a gente tem que assumir, né? Nós somos boas para algumas coisas e talvez não tão boas para outras. Então, acho que é natural que a gente tenha alguns pontos em defasagem. Acho que é natural, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu amo estudar, amo aprender, amo ensinar, só que redigir artigo científico para mim é uma coisa que eu detesto fazer. Também. Eu não sou boa nisso. Quem gosta. Eu posso até, assim, sentar com cautela, escrever, mas não é algo que eu ame fazer. Eu vou fazer, assim, sofrida, sabe? Tipo, nossa, eu vou ter que fazer aquele artigo. Então, é uma coisa que realmente não é o meu perfil. Então, para pesquisa científica, é uma coisa que eu não me enquadro, porque eu não gosto de fazer isso, talvez. Para uma pesquisa científica numa USP, que é algo mais pesado, que é algo mais denso, não me enquadro. E tudo bem, é o meu perfil. Só que durante muitos anos eu pensava, puxa vida, eu sou inferior àquelas pessoas. Eu estava num ambiente que tinham pessoas maravilhosas para pesquisa científica, que adoravam escrever artigos, etc, etc, que eram super inteligentes nesse sentido, e eu não era como elas, como eles. Eu falava, puxa vida, então eu não sou boa, né? Mas a questão é, eu estava no lugar errado.
E aí eu fui migrando para a graduação, para dar as aulas, atendimento clínico, etc. E eu percebi que eu poderia ter um papel melhor ali. E especialmente quando eu comecei a dar mais aulas de modo mais frequente, eu percebi que eu conseguia isso melhor do que uma pesquisa científica. Eu gosto da pesquisa, é claro, mas assim, o meu preferencial ainda é atendimento clínico e as aulas. E eu comecei a perceber que, com o meu jeitinho mais fácil, talvez, de ensinar, mais didático, enfim, eu percebi que os alunos começavam a entender melhor. E eu percebi, puxa vida, então, essa minha dificuldade, talvez, em aprendizado, talvez, ela ajuda que eu consiga desmistificar, consiga deixar mais fácil e mais simples o conteúdo para os alunos. Então, talvez esse seja o caminho. Focar em atendimento e focar nas aulas. E foi aí que eu comecei a perceber o quanto que os alunos conseguiam aprender mais com as minhas aulas. E isso me deixava muito feliz. Então, ao longo dos anos que eu fui percebendo isso, realmente foi me dando um pouquinho mais de força. Um pouquinho mais de acreditar mesmo no meu papel, né? Só que, de fato, depois que eu comecei a migrar para as redes sociais, veio, como a gente já falou outras vezes aqui, veio uma chuva de críticas, até porque... natural, né? Quem se expõe, eu acho que realmente leva isso a vida toda, não tem o que fazer, não tem como fugir desse ponto. Mas eu comecei a perceber que, igual você disse, no começo a gente ficava meio tímida, com uma certa vergonha, com um certo medo de expor a nossa opinião, etc. Mas com a força dos nossos seguidores e alunos, isso foi mudando. E a gente começou a assumir o nosso papel real. Eu acho que a nossa personalidade real, ela foi aflorando mesmo ao longo desse tempo. E aí, com isso, acho que de repente daqui uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, isso foi crescendo um pouco mais entre nós, os 2 anos, na verdade, né? Então, a gente começou a ter esse reconhecimento mais nessa época. Então, acho que foi especialmente aí, quando virou essa chave, quando nós tivemos mais reconhecimento de mais pessoas apoiando o nosso papel diferenciado na internet. E nesse sentido, a gente vê que a gente já começa a confiar mais a gente quando a gente promove um resultado no outro, né? Quando o nosso serviço faz diferença na vida de alguém. Porque acho que é muito nítido a transição que a carreira nutricionista tomou com os anos. Porque, por exemplo, alguns anos atrás, a nutrição era muito forte em hospital. A nutricionista hospitalar. Então, por exemplo, as pessoas se formavam e elas iam para o hospital. E aí, há pouco tempo, alguns nutricionistas começaram a migrar mais para o esporte, que tinha aquele atendimento mais individualizado, pessoas que competiam, tudo. E hoje a gente vê completamente essa transição, que a maior parte dos nutricionistas estão em atendimento individualizado, estão indo para consultório, até mesmo pela demanda da população, né? Hoje a gente vê que as pessoas elas estão se cuidando mais, elas buscam fazer exercício físico, elas ainda pensam mais no prevenir do que remediar. E antigamente eu vejo pelos meus pais, pelos meus tios, eles têm muita visão de que vamos remediar quando aparecer alguma coisa, né? Vamos viver a vida porque ela pode acabar. E nos jovens hoje a gente já vê mais um prevenir é melhor do que remediar. Então, eu vejo até nesse sentido que a profissão de nutricionista tem crescido bastante, tem sido cada vez mais valorizada. Não é um profissional que ele está no âmbito hospitalar, na pessoa que está ali internada, né? Mas ele age muito antes de surgir alguma condição clínica, da pessoa precisar de um tratamento médico. Então, isso tem tomado um valor muito, muito grande, até por isso que todo mundo quer falar de alimentação. Todo mundo, não só nutricionista, né? Todo mundo quer falar. Exato. E nesse sentido também, a gente vê até disso que você falou, né? Doutorado. Pra quem tá de fora, fala assim, nossa, ela é doutora, né? Nossa, gente, não é tudo isso, não. Quando você tá dentro, você fala, caraca, era isso mesmo. Era isso mesmo? Claro que é algo que é importante, vale, né? Tem o seu título, é importante. Sim. Mas não é tudo isso também. Sim, mas quando eu era estudante, quando eu ia numa palestra e eu via, nossa, o doutor tal, vai aparecer. Eu falava, caraca, ele fez doutorado. Assim. Será que um dia eu vou ser doutora? Só que aí você pega o título, ele tem um peso tão grande, né? E eu acho que tinha mais disso, já vamos chegar nesse ponto, mas acho que antes até tinha um peso muito maior. E hoje, óbvio que o pesquisador, ele tem uma importância muito grande na saúde, principalmente, né? A gente tem que valorizar realmente. Mas o nutricionista, ele precisa ter um currículo muito grande para ele ter um diferencial. O nutricionista, ele precisa fazer uma pós-graduação, ter o título de especialista, o título de mestre, o título de doutor, para ele realmente ser bom no que ele faz. E atender só com 80 anos. Exato.
Hoje, eu já vejo assim, quando a gente fala principalmente de um atendimento individualizado, você ou seu paciente, o nutricionista ele precisa do conhecimento para ajudar aquele paciente, né? Quando a gente fala, por exemplo, no hospital, eu vou dar aula numa faculdade, talvez você tenha um doutorado, você tenha um mestrado numa universidade boa, isso vai realmente pesar, né, na contratação. Mas quando a gente fala de você e o seu paciente no atendimento individualizado, você não precisa mostrar o seu currículo para ele não vai querer saber, alguns gostam, né? Mas ele não vai querer saber o peso do seu currículo, ele quer saber do conhecimento que você tem para gerar um resultado para ele. Hoje a gente vê muito isso, essa importância. E tem grandes profissionais, grandes nutricionistas aí em prática que não têm mestrado e doutorado e são perfeitos, assim, têm uma prática maravilhosa. E aí as pessoas perguntam, mas eu preciso ter pós-graduação? Eu sempre penso nesse sentido, você precisa ter o conhecimento. De repente, às vezes você atende na esportiva, você não vai fazer uma pós-graduação em esportiva, mas você estuda a parte, você está estudando, você está buscando atualização, você está entendendo sobre o assunto, você consegue passar desse conhecimento para o seu serviço, né, no seu atendimento. Eu acho que esse é o grande peso. Por mais que o currículo não seja, tem um monte de curso lá, o conhecimento é o mais importante. Então, nesse sentido, você acha que currículo traz diferencial? Olha, a especialização, pensando em especialização, em cursos de pós-graduação, eu acho que ajuda, porque você pode estudar sozinha. Tudo bem, mas concorda que é difícil às vezes? Você sentar, pegar um artigo. Será que eu sei ler o artigo? Será que eu sei ver a metodologia do artigo? Será que eu peguei o artigo certo? Então, eu acho que não é obrigatório uma pós-graduação. Eu acho que, digo assim, por mim, eu gosto muito de estudar a parte. Mas eu acho que muitas pessoas precisam de uma aula expositiva que fica mais fácil. Que não precisa ser uma pós-graduação, pode ser um curso Nutri Aplicada, pode ser um curso de nutrição aplicada online, muito mais em conta, com muito mais conteúdo. Fica a dica, né? Mas realmente, eu acho que daí depende. Né? Hoje em dia a gente tem muita possibilidade. Então, tem que ser uma pós-graduação? Não precisa, pode ser como você disse, pode ser um curso, né? Mas eu quero uma pós-graduação. Tem N hoje em dia, né? Tem comportamento alimentar, esportiva, qual que eu faço? Enfim, depende, aí acho que é algo muito particular. Agora, pensando em mestrado, eu vou te falar o meu título do meu mestrado. Regulação do SLC2A2 pelo NF-κB, NF3-beta e NF-κB. Assim, não me lembro, sabe? Faz sentido? Regulação de um gene que está envolvido com a produção do GLUT2 por alguns fatores de transcrição. Você acha que o paciente vai querer saber sobre isso? E você acha assim, que a sua conduta vai depender totalmente desse gene, dessa regulação, desse fator de transcrição? Talvez não. Claro que o conhecimento são tijolinhos, né, para construir uma parede. Então, cada um que vai lá que reconhece a regulação de um gene, ativação de fator de transcrição, está contribuindo para um conhecimento total. Isso é importante, obviamente. Né? Eu fiz a pesquisa durante 10 anos e eu sei da importância disso. Só que, quando você estuda, faz um mestrado ou um doutorado, você tem uma pesquisa que é muito, muito, muito específica. Algumas são mais globais, né? Trabalham com suplementos, estratégias nutricionais, etc, etc. Mas algumas são muito moleculares, como a minha foi. Então, foi uma preferência minha, que realmente eu sempre gostei de trabalhar mais com essa área, mas a questão é o quanto isso é aplicável na prática clínica. Então, se eu quisesse ser apenas professora universitária, pesquisadora, etc., isso é um ponto interessante. Então, a gente se especializa muito, mestrado, doutorado, pós-doc no exterior, para virar um docente de uma faculdade pública que vai seguir uma linha de pesquisa muito exclusiva. Ok, para essa pessoa, então, é algo válido. Agora, se eu pensar em estratégia de atendimento, o que vai ter a ver o NF-κB, o HNF1-alfa, o HNF4-beta com a dieta cetogênica? Talvez praticamente nada. Tem uma regulação, a gente sabe que existe uma via de regulação em todas as dietas, etc. Eu sei que isso existe, obviamente. Mas a questão é o quanto que isso vai ser aplicável totalmente de modo direto no seu paciente. Talvez não. Então, se você visa ser talvez um professor, até mesmo um palestrante, que eu acho que pesa, né, o título de mestrado, acho que é um ponto importante, tudo bem que você faça. Ou você quer estudar, eu acho que nada impede que você estude, que você faça vários tipos de cursos, mas a questão é que não é obrigatório fazer o mestrado. E a questão para atendimento clínico é o seu conhecimento, é a sua prática, é o seu dia a dia. Então, não é obrigatório uma pós-graduação, mas que você tenha conhecimento, seja por cursos online, por pessoas que te ajudem. E eu sei que às vezes, como a Rafa falou, né, não é tão fácil assim que você encontre um nutricionista que pegue na tua mão e fala, olha, eu faço assim. Olha, eu faço assim no meu atendimento.
Então, e é mais uma vez voltando para o nosso curso, né? Puxando o saco da gente. No curso a gente tem tudo isso. Desde a teoria até a prática, como que eu faço no consultório. Então é importante que vocês tenham essa visão, que vocês tenham essa noção como que é feita. Independente de como você escolher. Eu quero uma pós-graduação. Tudo bem, é uma possibilidade, mas não é uma obrigatoriedade. Currículo não é o grande peso do diferencial, é o conhecimento. Até porque a gente vê, por exemplo, vários doutores que passam 10 anos em pesquisa e vai começar a atender, não sabe. Não sabe como Muito começar. real isso. Não sabe fazer um atendimento, enfim, dar uma aula de algo diferente, de um assunto por fora. A pessoa ficou tantos anos ali naquela pedacinho daquela área, ela ficou tão boa naquilo, mas que ela deixou de estudar comum, outras Rafa? pontas para a prática, né? Muito comum isso. Eu tenho bilhares Sim. de amigas, de amigos que se focaram tanto no estudo, na pesquisa, que foram para o exterior, fizeram vários tipos de pós-doc e voltaram, infelizmente, não consegue às vezes emprego, não tem mais atuação clínica, começa a tentar resgatar isso para conseguir atendimento, e é até triste de ver isso, né? Porque a pesquisa, infelizmente, hoje está sucateada aqui no Brasil. Então, é triste falar, né? A pesquisa é fundamental, super importante, mas hoje o reconhecimento está cada vez menor. Então, quanto que vale? Se você gosta muito da área, incentivo, porque eu amo a pesquisa, mas é bem mais difícil hoje em dia para seguir nessa área, infelizmente. Então, tomar cuidado com isso, né? O currículo não é o mais importante, mas o conhecimento. E aí você escolhe como é que você vai adquirir esse conhecimento, que vai ser sempre importante. E aí, o que você acha? O que todo mundo fala? A nutrição já está saturada. O mercado está saturado. Existe mercado saturado? Gente, desculpa, não tem. A Não nutrição, meu existe. Deus, não tem. Olha só, você pode, é o que a gente falou antes já, o quanto tem de profissional usando a nutrição para si só. Seja médico, educador físico, o que for, blogueiro, enfim, entre outros. Né? Tentando usar a nossa área, porque ela é uma área muito boa. E hoje a gente tem tantos focos de atendimento. Eu não gosto de esportiva. Não tem problema. Não gosto de clínica, não tem problema. Você tem nutrição estética, nutrição comportamento alimentar. Você pode focar em veganismo, vegetarianismo. Você pode focar em marketing. Você pode focar, de repente, em indústrias de suplementação. Você pode trabalhar com tantas e tantas e tantas áreas que você nem imagina que existam. Então, tem muito campo de atuação em vários segmentos. Você pode pensar em focar em idosos, em oncologia, em alergias. Tem um mundo de opções que você pode seguir. E aquela história, né? Não existe mercado saturado para quem quer fazer a diferença. Total. Eu vejo muitas pessoas falarem assim: Rafa, mas eu vou falar de emagrecimento, mas já tem tanta Nutri que fala de emagrecimento. E aí eu começo a falar de emagrecimento no meu perfil, no Instagram, mas já tem tanta gente falando disso. Já tem tanta gente, mas não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém que tem o seu jeito, que é autêntico como você, que ensina como você. Cada pessoa é única, cada pessoa tem um jeitinho. E isso vai fazer agradar alguns e não agradar o outro, mas a gente também não pode pensar só em agradar as pessoas. É a gente realmente fazer aquilo que precisa ser feito. Se você quer ensinar nas suas redes sociais, você vai ensinar, não quer agradar a pessoa. Então, as pessoas se identificam com pessoas. Então, eu tive a Aline de professora, eu tive várias outras, mas ela era a minha preferida. Desculpa, tá? Desculpa. Mas é verdade, a gente se identifica com pessoas. Eu conheço vários, nutricionistas da área do esporte. Tem um que eu gosto mais. Eu conheço várias pessoas que falam de marketing digital. Tem um que eu gosto mais, que eu me identifico mais, que me inspira de alguma forma. Então, no mercado não tá saturado para quem quer fazer a diferença, para quem quer fazer acontecer isso. A gente não pode deixar isso se limitar, né? Vou escolher outra profissão que dá mais dinheiro. Não, gente, não faz isso. Não existe, né? Se você realmente pensa no como você pode inovar, no como você pode levar resultado para os seus pacientes, como que você pode captar mais pacientes também para você conseguir faturar mais, e você aplica nisso, tira do papel, porque eu tenho vários colegas que planejam, tem várias ideias legais, mas não conseguem tirar do papel. E é muito comum isso, né, Rafa? Demais. E as pessoas barram na primeira brecha, assim, que tem algum desafio. Ou às vezes não é nem o medo, o desafio, é a busca da perfeição. Eu tenho muitos amigos que ficam fazendo planilhas, ficam fazendo um monte de projeto, aquilo tá tão lindo no computador, mas não conseguem pôr em ação.
quer deixar tudo tão perfeitinho que demora anos e quando vai ver já não é mais Já não é mais. inovador. Já não consegue ser um diferencial. Então, lógico, a gente quer fazer bem feito, mas tem muita gente que busca a perfeição, mas essa perfeição que a pessoa quer nunca vai existir. Então, é fazer bem feito, mas não esperar o perfeito. Nossa, tem que estar tudo nos trincos aqui Impecável. para começar. Assim não vai sair do lugar mesmo, né? Então, é fazer o que é possível, pensar onde você quer chegar para fazer acontecer. E a gente sempre vai melhorar. Que nem quando a gente começou, por exemplo, nos cursos, era péssima. A gente falava super menininha, Travada, timidinha. assim, morrendo de vergonha. Mas a gente começou. E esse começo, por mais ruim que fosse, a gente melhorou muito. Hoje a gente olha para trás e a gente fala, caraca, ainda bem que a gente fez assim. Ainda bem, exatamente. E dá um orgulho, tá? A gente começa a acreditar mais a gente, né? Se rolar a barrinha do Instagram lá, vocês vão ver umas postagens feitas assim, péssimas, bem precárias. Sim, em 2 anos a gente conseguiu evoluir tanto. Muito. Imagina daqui 5 anos onde a gente pode chegar. Então a gente já acredita mais nisso, né? E até quando eu me formei, eu sempre tive essa questão de insegurança com a idade, porque eu me formei, principalmente por estar sempre em contato com você, eu fui chamada para algumas palestras, né, logo no começo. Só que eu ainda tinha uma insegurança de falar assim, nossa, mas eu sou recém-formada, eu sou tão novinha, será que as pessoas vão confiar no que eu falo? E aí, aos poucos, eu fui realmente acreditando mais em mim, eu fui confiando. E teve até uma pessoa, uma grande nutricionista da área, que ela falou assim, nossa, você com essa idade, 23 anos, você fala assim, imagina quando você tiver 35. Não sei quem é verdade. Aí eu falei, realmente, né? Eu preciso acreditar mais que eu posso melhorar, que eu posso ser melhor do que hoje, mas eu preciso estar aqui para aprender a ser melhor. Então, a gente acreditar também, não se diminuir por questão de idade, por questão de renda, né? A gente não pode se sentir inferior. A gente tem que acreditar, ter orgulho de onde a gente veio, de onde a gente quer chegar, entender as pedras que a gente pode encontrar no caminho. Então, tudo isso faz parte, não é mercado saturado nenhum que vai fazer a gente parar. E humildade também para reconhecer os nossos erros, que a gente sempre erra, natural. Humildade para conseguir estudar mais. Ai, não, eu já sei. Eu já tenho essa pós, eu já tenho esse mestrado. Então eu sou muito boa, muito obrigada e não vou estudar mais nada. Né? A nutrição que lute, porque eu que sei tudo. Não é bem assim. A nutrição muda a cada segundo. Então é importante ter reconhecimento, o ego baixo, para que a gente busque informações, que a gente atualize as informações, que a gente sempre busque melhorar. Porque é assim, né, gente? A nutrição, ela vem, com tudo, mudando a todo momento. E a questão também, assim, do digital, ela muda a cada momento. A gente tem que acompanhar isso e aprender com os outros, né? Ter humildade de compartilhar conhecimento, receber conhecimento e você conseguir evoluir nesse sentido. E aí, nisso que você falou, tem gente que realmente tem o ego super inflado, de que inventa uma coisa e fala, é assim que funciona. E essa pessoa não tem referência nenhuma. Como que você considera isso? O como confiar? Principalmente na internet, a gente vê pessoas que são super idolatradas, assim, mas quando você vai ver, não tá faltando alguma coisa ali, né? O conhecimento ele não tá tão embasado. E é comum disso acontecer. As pessoas realmente podem bombar, mas não necessariamente ter um conhecimento ali, uma evidência naquilo que ela fala. Então, a gente tem que tomar cuidado também quem acreditar. O que você recomenda para essas pessoas? Cuidado com quem você dá ouvido, com quem você escuta e confia. É complicado. Até assim, a gente tem pessoas, inclusive, o que me dói mais é profissional nutricionista. Quando é um comentário de algum leigo, tudo bem, ele não tem, né, ele não é obrigado a saber disso. Às vezes eu nem respondo, porque falo, coitado, ele não sabe. Mas eu li, doutora, lá no blog do doutor. Eu li lá eu vi no vídeo do doutor tal, que tem que tomar água com limão para emagrecer. Eu li o livro Barriga de Trigo, sabe? Então, tá bom, você é leigo. Tudo bem, né? Deixa, vai passar. Agora, quando a gente pensa num profissional que faz isso, que se baseia em livros que não têm uma boa conduta, em pessoas profissionais, independente de quais sejam, que não têm uma base em ciência, aí realmente preocupa a gente. Então é fundamental assim que vocês tenham muito senso crítico, muito acurado. Isso é fundamental. Você não pode, numa palestra, numa aula de alguém, que não te coloca uma referência científica, que não te mostra de onde que veio aquele dado, ou, especialmente, que te joga informações que você não vá atrás também daquele artigo científico. Então, se seja eu falando, ou qualquer outra pessoa que te mostre uma informação, a sua obrigação é que você critique isso
Não, enfim, jogar pedra, mas que você vá atrás da informação. Ah, será que a Aline falou, então, que esse alimento é para tal questão, para saúde X? Vai atrás do artigo. Vê se o que eu falei é aquilo mesmo. Né? Então, confirma isso. Afinal, nós temos um bando de artigos científicos e é importante que a gente saiba separar o que é bom e o que não é bom. Eu sei que às vezes é difícil, né, para algumas pessoas conseguirem separar o que é um bom artigo e o que não é algo realmente muito simples assim. Mas a questão é, pelo menos que vocês tenham esse senso crítico de verificar se esse profissional realmente é capacitado ou não. Então começa a buscar informação, começa a verificar se ele está realmente correto. A gente começa a ter muito compartilhamento de informações entre nós também, né? Então a gente já sabe, aquele profissional lá, você viu que ele tá falando, né? Falando lá que a glutamina, ela cura câncer. Então, será mesmo, né? Vamos olhar na literatura se tem isso mesmo. Então, seja crítico, não acredita de olho fechado. A nutricionista tal falou que tem que tirar glúten e lactose de todo mundo. Todo mundo? Mas como assim todo mundo? Ela não tem um senso crítico em pensar para quem que vai ser aquilo? Para qual paciente? Como assim todo mundo? A minha conduta vai ser tão superficial a esse ponto de eu acabar colocando a mesma conduta para todo mundo? Ou pior, né? Aquela palestra que a pessoa coloca lá, o palestrante põe os slides, não tem referência e todo mundo vai tirar foto e aplica. Ah, pelo amor então de tem Deus. que desconfiar, né? Não é simples assim. Não é Será que não simples. tem algo de errado ali? Exato. E isso acontece, né, Rafa? A pessoa vai e coloca lá, conduta tal de manhã, é o protocolo detox, não sei das quantas, e isso, tantos ml de Lugol, mais não sei quantos de carvão ativado com zeolita. Ah, e cadê a referência? Cadê o artigo científico? Mesmo que coloque o artigo, é fundamental que você vá atrás. Que você verifique aquela informação. Ah, é um artigo só falando do carvão ativado. Ah, é um artigo só. É um artigo, tem um conflito de interesse ali com a marca do suplemento que ele falou. Então, assim, não dá, né, gente? Então, isso é fundamental porque é a nossa profissão em jogo, isso queima a nossa profissão perante outros profissionais. E vamos pensar que não é só nutricionista, hein? A gente está englobando aqui todo mundo da saúde. Infelizmente, pode ser bobagem, mas tem outros profissionais também, médico, fisioterapeuta, que também caem em lorota. E cai em lorota de profissional nutricionista também e vice-versa, né? A gente vai caindo uma na lorota do outro, na picaretagem do outro. Então, cuidado, gente. Não é porque a doutora tal, o médico tal, a nutrifera tal, mega reconhecida com 40 anos de formação, que ela vai ser melhor do que outra. Então, até isso é interessante falar, porque tem muito profissional mais jovem, que às vezes tem 2 anos de formado, que dá um pau em gente que tem 50 anos de formado. Pessoas que, de repente, têm uma conduta que não é baseada em ciência, que não tem um critério em relação a isso, e vem uma molecada nova aí, ó, com um senso crítico pesadaço. Então tem que ser assim, não, independente da sua formação, se são 10 anos, 1 ano ou 30. É importante que você avalie aquela informação. Estou numa palestra, mas quais foram os artigos? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, para ver se é isso mesmo. Vou comparar com a literatura que eu estudei, para que você tenha isso. Não acredita de olhos fechados. Porque, infelizmente, tem muita gente boa, mas, infelizmente, tem muita gente picareta. Felizmente, né, tem muita gente boa, que é compenetrada, que é séria, que faz uma ótima nutrição. Mas, infelizmente, tem muita gente que joga informações, talvez, como você já disse uma vez pra gente aqui, né, Rafa? Que é proposital. Talvez algumas fazem propositalmente. Eu vou falar que a banana cura asma porque eu quero ser a moça da banana. Eu sou a Nutri-Banana. E aí, por conta disso, eu que criei o protocolo da banana. Você vai ser zoada pela moça da banana. Não tem problema, vai te zoar. Memes, me marca que eu quero ver o meme. Mas é isso, gente. Cada Nutri tem a sua. Não tem a Nutri Low Carb? Tem a Nutri Banana. A Lilian, ela passa vergonha dos débitos, entendeu, gente? Desde criança eu gosto de passar vergonha, sabe? Então, de volta, concentra, foco. Bom, pra gente fechar, senão a gente fica aqui falando e rindo até amanhã. O que você acha do futuro da nutrição? Será que a gente vai continuar crescendo com esse atendimento individualizado, a valorização do nutricionista? Ou você acha que vai ser o fim dos consultórios? O que você vê, assim, numa perspectiva de 10 anos? Olha, eu acho que assim, a questão do online, ele possibilitou que a gente tivesse muito atendimento em qualquer lugar, né? Seja em casa, no consultório, etc. Então, talvez o consultório fixo, de fato,
talvez tenha uma redução de atendimento, se caso o nosso conselho permitir que a gente tenha uma atuação online. Então, acho que isso é mais uma possibilidade. Não que a gente não pare de atender, mas a gente vai atender de maneiras diferenciadas. Isso é interessante porque você consegue atender pessoas do mundo inteiro, Portugal, Espanha, enfim, quem fala a tua língua ou que você esteja apta a falar a língua do outro, né? É uma possibilidade. Mas eu acho que a nutrição tende a crescer cada vez mais, porque hoje em dia as pessoas se preocupam muito mais com a alimentação, com a saúde, e as pessoas percebem, e vão perceber mais ainda, o quanto a nutrição pode impedir a progressão de doenças e, de modo geral, não só doenças, mas qualidade de vida. Então, acho que isso é muito nítido. Antigamente, as pessoas não pensavam na saúde. Pensavam, então, tá doentinho, remedinho, pronto, acabou. Hoje, a gente sabe que você ter uma qualidade de vida, exercício e alimentação, aumenta muito a sua expectativa de vida. E mesmo quando você estiver mais velhinho, mais velhinha, você consegue brincar com seus netos, você consegue ter saúde para que você aguente a velhice. Porque não é nada fácil você pensar no idoso acamado, que não tem mobilidade, isso assusta as pessoas. Então, eu percebo que hoje muita gente já percebe e muita gente busca na internet curas ou estratégias voltadas para alimentos, para alimentação. Então, realmente, a nutrição tende a crescer cada vez mais, porque acho que esse é um caminho sem volta, que bom. Então, eu acredito muito nisso, que a gente vai continuar a ter um ótimo atendimento, lembrando, de maneira personalizada. Então, nós teremos cada vez mais, até mesmo questões de genética, genômica, que nós vamos conhecer mais de acordo com a pesquisa e uma aplicação mais personalizada. Então, acho que o que a gente mais quer realmente é uma dieta perfeita para a gente. E aí, quanto mais a gente tem estudos para isso, mais condutas nutricionais perfeitas, personalizadas, eu acho que vai ser um ponto que tende a crescer todo mundo. Eu concordo. E eu acho que a característica da população, não só visando a alimentação, mas visando a rotina das pessoas, está sendo cada vez mais corridas. E eu acho que até a pandemia intensificou um pouco disso, de que pessoas querem fazer muita coisa ao mesmo tempo, querem fazer coisas rápidas. Então, a gente pede um Uber, a gente quer chegar na porta, o Uber tá lá, né? A gente não quer esperar 2 minutos até o Uber chegar. A gente pede um iFood, a gente quer que chegue logo pra gente comer. Então, as pessoas estão cada vez com menos paciência de se esperar. As pessoas querem algo muito rápido. Sempre algo muito rápido. E na pandemia, a questão do online intensificou isso. Então, a gente ter uma consulta que a gente não vai pegar em São Paulo, se a gente vai num outro bairro, a gente demora 2 horas de carro, né? A gente vai pegar um trânsito que 2 horas, 1 hora é normal. Então, perder esse tempo estressa. Hoje a gente vive muito... Eu me encaixo nisso também. Eu sei que não é certo, mas eu sou essa pessoa. Quando eu sinto que eu estou perdendo tempo em algo e estou parada, eu começo a ficar nervosa. Então, eu acho que, infelizmente, isso pode se intensificar. Até porque na pandemia trouxe o online mais perto da gente. E o online é algo rápido. Algo que você entra num site, você está conversando com a sua nutricionista, você recebe lá a sua dieta, você já faz a compra pela internet, você chega na porta da sua casa, você prepara, você pede uma comida pronta, que você não vai ficar na cozinha fazendo. Então, cada vez mais as coisas estão fáceis, não necessariamente fáceis, porque depende de vários fatores, mas estão mais rápidas de chegarem até a gente, né? Então, eu acho que isso pode influenciar até na atuação do nutricionista. Então, as pessoas buscam algo rápido, não necessariamente será bom, mas até nesse sentido, a pessoa quer emagrecer, antes já queria rápido, né? Os 10 quilos em 5 dias, talvez no futuro isso seja pior ainda. Como que vai ser isso? E querer algo muito rápido causa uma ansiedade também. Talvez pessoas se tornem mais ansiosas. Os nutricionistas precisam de mais recursos para lidar com essa evolução que, teoricamente, o nosso cérebro não se adaptou ainda, com excesso de informação, excesso de gente, excesso de muita rapidez, ansiedade, né? Então, eu acho que realmente segue nesse sentido. O nutricionista, eu acho que ele vai ter mais valorização ainda, porque realmente a alimentação tem um potencial muito forte na vida das pessoas. Como a gente falou no episódio passado também, pode acontecer que, por tantas mudanças no ambiente, no solo, talvez isso afete alguma coisa da nossa alimentação. É algo que a gente também vai ter que saber lidar no futuro. Mas eu acho que é uma profissão que ela
tá tendo uma valorização muito próximo de um médico, assim, Sim. eu vejo. Por exemplo, a gente fala de um médico e fala, uau, médico, né? A mãe adora falar que o filho é médico. Verdade. Então tem um valor muito grande, mas eu acho que o nutricionista tá chegando nesse caminho. Que ele realmente tem um potencial tão forte na vida do outro que ele tá sendo valorizado de fato. Então é uma profissão que tá crescendo bastante. A gente Pode reparar, confiar. Rafa, essa questão de alimentação não é de hoje. Quando você pega na história da alimentação, você vê assim que aqueles gregos e troianos que brigavam entre si, aqueles guerreiros ali de guerra. Eu amo pessoas inteligentes que começam a falar da história do grego. Nossa, Existe um gente, filósofo grego que filósofo. diz... Não sei os nomes das pessoas, Juro, eu não. amo essas pessoas. Eu queria casar com um cara assim, que fala... quem sabe, existe ela, um ó, filósofo grego que diz que... Eu ia falar, meu, vamos casar. Vamos casar. Olha, processo seletivo aberto para mozão. 3 filhos. Inscrições no meu Instagram. Brincadeira. Não é brincadeira nada. Mas voltando pro grego, pode ser um grego, né? Um deus grego também. Voltando para esses gregos, quando eles faziam essas lutas, etc., eles tinham toda uma preparação, que na verdade eles não tinham muito conhecimento em nutrição. Óbvio, né? Antes de Cristo, imagina, como se hoje já acham que glutamina com limão emagrece, imagina aquela época. Então, vejam, essas pessoas elas tinham umas condutas que era a seguinte, eu não vou lembrar valores certos, mas era, acho que se eu não me engano, 5 quilos de carne e 5 litros de vinho, pré-prova, pré-competição, pré-luta. Então, eles já tinham essa ideia que a carne era importante para a massa muscular, não está errado, né? Que o vinho tem resveratrol, tudo bem que tem um álcool ali, acho que ele brigava, lutava embriagado, mas, de certa forma, era um mecanismo para que ele conseguisse se defender também, acho que é mais fácil brigar embriagado do que não. Né? Então, acho que tinha um propósito também nesse sentido. Então, eles já tinham condutas nutricionais nessa época. Orientações que eles já seguiam, baseadas claro, em coisas muito prévias, muito primitivas. Mas, desde então, sempre tem. Você olha na Bíblia, também tem sobre alimentação. Tem sobre o trigo lá dentro. Então, entre outros alimentos também, né? Então, vejam que a alimentação, ela vem percorrendo a nossa sociedade, no mundo inteiro, na verdade, ao longo de toda a nossa vida. Então, isso é muito conectado. A alimentação tem conexão com a nossa saúde, mas também com as nossas emoções. Então, é natural que a gente tenha sempre alimentação junto conosco. Isso vai sempre ser assim, não tem como modificar isso. A gente sempre vai comer. Então, a alimentação sempre tende a estar junto e o conhecimento em nutrição é crucial. Talvez não sejam 5 quilos de carne, porque a carne tá cara. Tá cara, então né? Tá vamos cara. no ovo. O vinho também? Melhor. Bom, gente, então é isso. Vamos fechar por aqui. Quinta-feira que vem tem mais um episódio do Nutriceu Podcast. Comenta aqui pra gente, onde você estiver, no Instagram, no YouTube, algum assunto que você queira muito ouvir da gente. Que a gente vem aqui conversar todo meio-dia. Todo meio-dia é ótimo. Toda quinta, meio-dia, tem um episódio novo pra vocês. E essas foram as nossas dicas para você se diferenciar. Acredite em você, onde você quer chegar, porque o sucesso é você ser feliz com o que você faz. Então é isso, um beijo e obrigada. Como um banana, tem potássio. A mulher da banana deixa a gente por aqui. Tchau, gente. Obrigada.